Teseu, o arquiteto da civilização, e o labirinto do Minotauro. O que define um homem é a força de seus braços ou a clareza de seu propósito. No mundo antigo, onde a barbárie e a monstruosidade espreitavam cada sombra, um herói decidiu que a força bruta não era suficiente. Era preciso ordem. Era preciso justiça. Enquanto Hércules lutava para expiar seus pecados e Aquiles buscava a glória imortal, Teseu buscava algo diferente. Ele queria construir um mundo onde os monstros não tivessem lugar. Ele não foi apenas um matador de bestas. Ele foi o pai da democracia, o rei unificador e o maior herói de Atenas. Mas, como veremos, até o homem que derrotou o labirinto pode acabar se perdendo dentro de si mesmo. Bem-vindo ao Omnius TV. Hoje, desvendamos o fio da vida de Teseu. Ato 1. Herança. A origem de Teseu é envolta em um mistério divino. Um segredo sussurrado entre os deuses e os mortais. Ele nasceu em Trezena, longe da glória de Atenas. Sua mãe era a princesa Etra. Mas a identidade de seu pai é o primeiro grande enigma de sua vida. De um lado, o sangue mortal de Egeu, o rei de Atenas, que dormiu com Etra antes de partir. De outro, dizem as lendas que na mesma noite, a princesa foi visitada por Poseidon, o senhor dos mares. Teseu, portanto, carregava em si a dualidade, a legitimidade política de um rei e a força tempestuosa de um deus. Antes de partir para Atenas, o rei Egeu escondeu suas sandálias e sua espada sob uma rocha gigantesca, um peso que nenhum homem comum poderia mover. Ele disse a Etra: "Se o menino crescer e tiver força para erguer esta pedra, mande-o até mim. Ele será meu herdeiro." Teseu cresceu sem pai, um príncipe, em uma terra estrangeira, vivendo sob a sombra de um teste que o aguardava silenciosamente no topo de uma colina. Ato 2. Treinamento. Diferente de outros heróis que foram enviados para serem treinados por centauros sábios nas montanhas, Teseu não teve um mentor mágico. Sua sala de aula foi a própria vida, e seu treinamento foi a disciplina autoimposta. Desde criança, ele ouvia as histórias de seu primo, Hércules, e aquilo acendeu uma chama de ambição em seu peito. Ele treinou seu corpo não apenas para a guerra, mas para lutar corpo a corpo, desenvolvendo uma técnica que usava a força do oponente contra ele mesmo, uma precursora do que hoje chamamos de wrestling ou luta greco-romana. Aos 16 anos, o momento da verdade chegou. Ele caminhou até a rocha deixada por seu pai. Com um esforço que fez seus músculos gritarem e a terra tremer, ele ergueu o bloco de pedra. Ali estavam a espada enferrujada e as sandálias do rei. Sua mãe e seu avô imploraram para que ele fosse para Atenas de navio a rota segura. Mas Teseu recusou. O mar era fácil. A terra era infestada de bandidos e monstros. E para um jovem que desejava provar seu valor, o caminho fácil era o caminho da vergonha. Ele escolheu a estrada da morte. Ali, na estrada costeira do Golfo Sarônico, começaria seu verdadeiro teste. Ato 3. As aventuras, a viagem de Teseu até Atenas, é conhecida como 6 trabalhos. Em cada parada, ele encontrou um assassino sádico que aterrorizava os viajantes. E em cada encontro, Teseu aplicou uma justiça poética e brutal. Ele fez com os vilões exatamente o que eles faziam com suas vítimas. Ele enfrentou Sinis, o dobrador de pinheiros, que amarrava viajantes em árvores envergadas para depois soltá-las, rasgando as pessoas ao meio. Teseu o derrotou e o executou da mesma forma. Ele encontrou Sciron, que obrigava os viajantes a lavarem seus pés à beira de um penhasco para depois chutá-los para uma tartaruga gigante carnívora lá embaixo. Teseu, com sua força, lançou Ciron para ser o jantar de sua própria besta. Mas o desafio mais notório foi Procusto, o esticador. Este psicopata tinha uma cama de ferro onde oferecia hospitalidade. Se o viajante fosse muito curto, Procusto quebrava e esticava seus ossos para caber. Se fosse muito alto, ele cerrava as pernas. Teseu, em um ato de fria justiça, deitou o próprio Procusto em sua cama e o ajustou com sua própria lâmina. Ao chegar em Atenas, ele não foi recebido com flores, mas com veneno.
A feiticeira Medeia, agora esposa de seu pai Egeu, sabia quem ele era e tentou envenená-lo durante um banquete. No último segundo, Egeu reconheceu a espada na cintura do jovem e derrubou a taça. Teseu havia sobrevivido à estrada e à traição. Ele era agora o príncipe de Atenas. Ato 4. O labirinto. Mas Atenas não era livre. A cidade vivia sob uma sombra terrível, vinda da ilha de Creta. Devido a uma guerra antiga, Atenas era obrigada a enviar, a cada 9 anos, um tributo de sangue ao rei Minos. 7 rapazes e 7 moças virgens para serem devorados pelo Minotauro. O Minotauro. Uma abominação, metade homem, metade touro, trancafiado no labirinto. Uma construção impossível, projetada pelo gênio Dédalo. Contra a vontade de seu pai, Teseu se voluntariou para ser um dos sacrifícios. Ele prometeu a Egeu que, se voltasse vivo, trocaria as velas pretas do navio por velas brancas. Em Creta, Teseu encontrou uma aliada inesperada, Ariadne, filha do rei Minos, apaixonou-se pelo herói ateniense. Ela sabia que força não bastava no escuro do labirinto. Era preciso inteligência. Ela lhe deu um novelo de fio de ouro. Teseu amarrou a ponta na entrada e mergulhou na escuridão. O cheiro de podridão e sangue preenchia os corredores. No centro do inferno arquitetônico, ele encontrou a besta. A luta foi visceral. Sem armas, Teseu usou suas próprias mãos e a técnica que desenvolveu a vida toda. Ele agarrou os chifres da besta em um movimento brutal, quebrou o pescoço do monstro. O homem havia vencido a bestialidade. Seguindo o fio de Ariadne, ele escapou, libertou os atenienses e fugiu. Mas a vitória de Teseu carrega uma mancha trágica. Na euforia do retorno, ou talvez por uma intervenção divina cruel, ele esqueceu a promessa feita ao pai. O navio entrou no porto de Atenas, com as velas pretas hasteadas. O rei Egeu, vendo o sinal de luto, lancou-se do alto do penhasco para a morte no mar que hoje leva seu nome, o mar Egeu. Teseu tornou-se rei, mas o preço da coroa foi a vida de seu pai. Ato 5. Morte como rei. Teseu foi magnífico. Ele unificou os povos da Ática e criou as bases da democracia, mas heróis gregos raramente envelhecem em paz. A arrogância, a terrível ubris, começou a envenenar sua mente. Já velho, não contente com suas conquistas na terra, Teseu decidiu que merecia uma esposa divina. Junto com seu amigo Pirito, ele cometeu o impensável. Desceu ao submundo para sequestrar Perséfone, a rainha dos mortos e esposa de Hades. Com falsa hospitalidade, convidou-os a sentar para um banquete. Assim que se sentaram nas cadeiras do esquecimento, a pedra se fundiu à carne deles. Eles ficaram presos no inferno, torturados por anos. Teseu foi eventualmente resgatado por Hércules, que passava por lá em um de seus trabalhos. Mas diz a lenda que parte de sua coxa ficou presa à cadeira, menos uma cicatriz eterna de sua audácia. Quando Teseu voltou à superfície, o mundo havia mudado. Seu trono fora usurpado, seu povo o rejeitava. Ele era uma relíquia de uma era passada. Exilado e amargo, buscou refúgio na ilha de Esquiro. Lá, o rei local, Licomedes, temendo a fama e a influência do velho herói, ou talvez apenas cansado de suas histórias, levou Teseu para um passeio no alto de um penhasco. Sem monstros, sem labirintos e sem glória, Teseu foi empurrado pelas costas. O maior rei de Atenas morreu caindo para o abismo, quebrado nas rochas lá embaixo, sozinho. A vida de Teseu nos ensina que podemos construir civilizações, matar nossos demônios e vencer labirintos. Mas se não dominarmos a nossa própria natureza, seremos no fim derrubados pela altura de nossa própria ambição. Se você quer continuar desvendando os mistérios dos grandes heróis, inscreva-se no Mios Domas. Nos vemos na próxima lenda.